Bom, pessoal, aqui ó, o complexo aí dá uma divisão de número complexo, né? E o que a gente pode fazer? Efetuar a divisão no processo ali do conjugado. Então, colocando aqui, ó, vai ficar k mais i sobre 1 menos ki. Aí o que a gente faz? A gente multiplica sempre pelo conjugado do denominador, né? Então, o conjugado do denominador é 1 mais ki. Esse 1 mais ki é o mesmo cara que você vai multiplicar embaixo e em cima, tipo a racionalização. E aí agora você vai entrar naquele processo da distributiva. Embaixo é até um produto notável, produto da diferença pela soma, o quadrado da diferença. Mas caso você não tenha enxergado, pode fazer aqui a distributivazinha. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. K vezes 1 vai ser K. K vezes KI vai ser K quadrado I. Ó, agora por baixo, I vezes 1. I vezes 1 vai dar I. Então vai ficar assim, ó. I vezes 1 vai ser I. E por último ali, né, lá em cima a gente tem um i vezes ki. I vezes ki vai ser ki ao quadrado. Lembrando que todo i ao quadrado a gente deve substituir por menos 1. Sobre, lá embaixo, a mesma palhaçada ali que eu vou fazer o quê? De distributiva, né? Então aqui, ó, 1 vezes 1, 1 vezes ki. Como eu falei, dava para fazer por produto notável, mas quem não conseguir lembrar disso, não tem problema. Faz distributiva, não vai mudar em nada da sua vida. Ó. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes ki é ki. Menos ki vezes 1 vai ser menos ki. E menos ki vezes ki vai ficar menos k quadrado i quadrado. Ó, ki com menos ki vai embora. Organizando lá em cima vai ficar k mais k quadrado i mais i mais ki ao quadrado. Lembrando que o i ao quadrado vira menos 1. Então por esse aqui virar menos 1, ó, vai ficar menos 1 vezes k. Menos 1 vezes k, esse cara vai ser menos k lá em cima, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, esse era i ao quadrado, vai virar automaticamente, vai virar menos 1, tá? Então, ó, lembrando que i ao quadrado vira sempre menos 1. Então, olha o que vai acontecer lá embaixo, ó. Vai ficar 1, que já estava lá, né, lá na frente, ó. E aqui, menos k ao quadrado vezes menos 1, vai ficar mais k ao quadrado. Nesse momento, menos k vai cortar com k, e aí vai sobrar, ó, ki, k quadrado i, né, mais i sobre 1 mais k ao quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte, vou botar o i em evidência, ó, que o i aparece tanto ali no k ao quadrado i quanto no i sozinho. Então, se você colocar esse i em evidência, olha o que vai acontecer, vai ficar k ao quadrado mais 1 sobre, lá embaixo, o 1 mais k ao quadrado, ou que é k ao quadrado mais 1, mesma coisa. E esse está multiplicando e está dividindo a mesma expressão, só sobrou o quê? Só sobrou o i, e aí está ali o gabarito letra D. Próxima questão, ó, multiplicando o número pelo seu conjugado. Mais uma vez, entrando naquela situação do multiplicar a soma pela diferença, é o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Caso você não enxergue dessa maneira, pode fazer a distributiva, sem crise, sem problema. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes menos 8i vai ser menos 8i, 8i vezes 1 vai ser 8i, 8i vezes menos 8i vai ficar menos 64i ao quadrado. Então, ó, menos 8i cortou com 8i, o i ao quadrado vira menos 1, vai ficar menos 64 vezes aquele turmozinho que virou o menos 1. Então, vai ficar 1 mais 64, olha lá. Então, isso aqui vai ser 65. Está lá na letra E. Próxima questão. Ó, considere o complexo. Aí ele dá ali, ó, z elevado a 14. Esse tipo, é bom a gente lembrar uma relação muito importante aqui, para a prova, que 1 mais i ao quadrado vale sempre 2i. É uma relação aqui que é válida em qualquer questão, tá? Quando ele pede um z elevado a 14, ele está pedindo 1 mais i elevado a 14. Só que eu já sei como é ao quadrado, eu vou botar assim, ó, 1 mais i ao quadrado, tá? Mas não era elevado a 14, então você eleva a sétima, que aí vira o 14 que estava, né? Então o que vai acontecer aqui? Ó? A gente sabe muito bem que essa relação aqui do quadrado vale 2i. Então esse cara aqui dentro vale 2i. Então vai ficar assim, ó, 2i elevado à sétima potência. O 7 cai em cima do 2 e cai em cima do i, ou seja, vai ficar 2 elevado a 7 vezes i elevado a 7. 2 a 7 mais 128, tá?
Agora, esse i a sétima é aquele esqueminha que a gente vai fazer aqui destacado, ó, que a gente pega o expoente 7 e divide por 4, né? Então o resto dessa divisão é que vai dar um novo expoente do i. Vai dar 1 e resto 3, ou seja, i elevado a 7 é o mesmo que i ao cubo, tá? E i ao cubo é o mesmo que menos i naquela tabela de potência de i. Então vai ficar 128 vezes menos i, ou então menos 128i, ah lá, e está lá na letra B. Vamos embora para a próxima questão, número 4. Ó. É o conjugado desse complexo. Então a gente vai ter que efetuar a multiplicação. Cuidado que tem um i ali no final, né? Então vai ficar assim, ó, z é igual 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes menos i vai ser menos i, tá? I vezes 3 vai ser 3i. E i vezes menos i vai ficar menos i ao quadrado. Lembrando que tem um i ali fora para a gente não esquecer dele, tá? Então z vai ficar 3 menos... O menos i com mais 3i, né? Isso aqui vai dar mais 2i. O i ao quadrado vira menos 1. Só que olha o que vai acontecer aqui, ó. Vai ficar menos o menos 1. Ó. Isso aí ainda multiplicando um i lá do lado de fora, tá? Então deixa eu só consertar aqui de verde ali que não ficou tão legal, né? Então ficou menos 1. Olha lá. Então vai ficar assim, o nosso z é igual a 3 mais 2i. Aqui, ó, menos 1 vai ficar mais 1, vezes 1i do lado de fora. Ou seja, z é igual a 3 mais 1 vai dar 4, vai ficar 4 mais 2i, vezes aquele i que está do lado de fora. Agora sim, tu pega esse i e joga na distributiva, vai ficar 4i mais 2i ao quadrado. Só que a gente já está cansado de saber que o i ao quadrado vira menos 1, é isso mesmo. Então esse cara vai virar menos 1, vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então esse complexo é assim, ó. Esse número complexo ele é z, 2 vezes menos 1 vai ser menos 2, vai ficar menos 2 mais 4i. Cuidado para não sair marcando isso, né? Porque ele quer o conjugado, tá? Então se ele quer o conjugado, a resposta não vai ser essa, né? A resposta do conjugado é o quê? É esse número complexo, só que a parte real troca o... Perdão, a parte imaginária troca o sinal. A parte real permanece com o sinal. Ao invés de ser menos 2 mais 4i, vai ser menos 2 menos 4i. Agora sim, ó. Só buscar isso aí. Menos 2 menos 4i. Cuidado para você não cair na pegadinha, beleza? Número 5. Esse polinômio vai ser do terceiro... Gente, para esse polinômio ser do terceiro grau, o quarto grau não pode existir. Ou seja, o que está multiplicando x à quarta não pode existir. Como é que isso não existe? Se isso der zero. Porque se der zero, x à quarta some. Aí vai ficar x ao cubo. Porque se aparecer x à quarta, vai ter que ser do quarto grau. Então, para ser do terceiro, x à quarta vai ter que sumir. Então, m mais 3 tem que dar zero. Ou seja, o valor de m vai ter que ser menos 3. E está lá na letra D. Próxima. Bom, aqui uma equação... polinomial, né? Terceiro grau. Vamos aplicar Brillouin-Ruffini, ó. Então a gente vai colocar aqui as raízes, para quem não lembra do Brillouin-Ruffini, vai aprender agora. Coloca os coeficientes, na verdade, 1, menos 3, 4 e menos 2. Aqui a gente coloca uma raiz, ó, que é 1. Depois desse processo, o que a gente faz? Ó? Esse primeiro número, para começar a brincadeira, ele desce. Depois desse primeiro que desce, o processo vai ficar repetitivo assim, ó. Vem com a raiz e multiplica, vai com o próximo e soma, até o final. 1 vezes 1 é 1, somou com menos 3 vai dar menos 2. Repete o processo, vem com a raiz e multiplica, vai com o próximo e soma. Então vamos lá. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, somando com 4 vai ser 2. Faz o processo mais uma vez, ó. 2 vezes 1, 2, somou com menos 2, dá 0. Então, ó, a equação que sobra é 1x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0. Lembrando que o que acontece aí, a gente reduz um grau da equação, né? A equação é de grau 3. Quando a gente faz o Brillouin, ela cai para o grau 2. E aí a gente vai fazer agora a Bhaskara, né? Então, olha o que vai acontecer a partir de agora. Ó. Delta é igual, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 2. Então, delta vai ser B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, que é 2. Então, delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes 2 vai dar 4 menos 8. Ou seja, o delta é igual a menos 4. Menos 4 não é um número que tem raiz exata, real, né, no caso. A raiz dele é imaginária, então a raiz de menos 4... Quem é a raiz do 4? É 2. Mas como é raiz de menos 4, vai ficar 2i, fica com a unidade imaginária.
Então o x aqui do lado, ó, seguindo a nossa conta, vai ser menos b. Então vai ser menos 2, mais ou menos a raiz de menos 4, que é a raiz de delta, sobre 2a, que é 2 vezes 1, tá? Então o x vai ser igual a 2 mais ou menos raiz de menos 4, que é 2i, sobre 2. O que acontece? Você vai simplificar essa equação por 2. Ao dividir por 2 em cima e embaixo, olha o que vai acontecer. A fração, o denominador vai sumir. E em cima vai ficar 1 mais ou menos i. Olha lá, só. E aí faz sentido, né? Porque toda vez que um número complexo é uma raiz, o conjugado dele também vai ser uma raiz, ó. Tá? Então 1 mais i e 1 menos i, gabarito letra B. Vamos para mais uma penúltima agora, ó. Se na divisão do polinômio por x ao quadrado menos 4 resta x mais 22 e o quociente é x ao quadrado mais 25, se Pzinho é o produto das raízes e Q é a soma das raízes, então a potência P elevado a Q vale quanto? O que eu vou fazer? Vou pegar o polinômio, vou pegar aqui dividindo por x ao quadrado menos 4, o resto é x mais 22 e o quociente é x ao quadrado mais 25. Aí eu vou fazer aquela relação da divisão, o algoritmo, né? A gente fala que o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto, ou seja, o p de x ele vai ser igual a x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado mais 25, somando o resto, que é x mais 22. Aplica a distributiva aqui, ó, no p de x. Nosso p de x vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes 25, então vai ficar x à quarta, x ao quadrado vezes 25 é 25, x ao quadrado, menos 4 vezes x ao quadrado vai ser menos 4x ao quadrado, menos 4 vezes 25 vai ser menos 100, mais x mais 22. Então a p de x vai ser igual a x à quarta. Repara, não tem x ao cubo. É importante quando não tem um cara e cai direto para o outro, por exemplo, já cai direto para o x ao quadrado. Então você tem que completar com ao cubo. Isso vai ser importante para a soma e produto das raízes, tá? Uma pegadinha que muita gente acaba errando. Então, 25x ao quadrado, no caso, caindo na pegadinha, né? E errando a questão. 25x ao quadrado menos 4x ao quadrado, isso aqui vai dar mais 21x ao quadrado. E aqui tu tem mais x, e menos 100 mais 28, mais 22 vai dar o quê? Menos 68. Olha lá. Ok? Aqui, ó, 78, né? Enfim, não vai fazer muita diferença na conta, não. Por quê? Ele fala que o produto das raízes é P e a soma das raízes é Q. Então, a soma das raízes, que é Q, é menos B sobre A. Ó. Só que o B é 0 e o A é 1, gente. Então, o que vai acontecer? Vai ficar menos 0 sobre 1. Então, a soma vai dar 0. E o produto das raízes, a fórmula aqui, ó, quando a gente tem o A, a gente tem o B, a gente tem o C, a gente tem o D, a gente tem o E, né, do quarto grau, a fórmula é E sobre A, tá? Então, a fórmula é menos 78 sobre 1. Só que como ele pede aqui no final da conta P elevado a Q, ele está pedindo menos 78 elevado a 0. Todo número elevado a 0, diferente de 0, é igual a 1, né? Então lá, menos 78 elevado a 0 só pode dar 1, tá? Então tá lá o gabarito na letra A. Próxima e última questão, ó. O número complexo 1 mais i é a raiz desse polinômio. Então a soma das raízes reais. Gente, se 1 mais i é a raiz, ó, vamos pensar aqui nas raízes desse polinômio. Com certeza, se 1 mais i é raiz, o conjugado tem que ser raiz também. E aí vão sobrar duas outras raízes, que eu vou dar o nome de qualquer letra, tá? Vamos chamar de M e V, pode ser? Olha lá. Então, gente, essas raízes não podem ser complexas, porque se ele pegar a soma das raízes reais, é porque tem raiz real. Se a raiz M for complexa, a V teria que ser, porque teria que ser o conjugado. Então a M é real e a V é real. Fazendo a soma das raízes pela fórmula, olha o que vai acontecer. Ó, soma das raízes é menos B sobre A. Então, ó, soma das raízes, menos o B é 3, o A é 1. Então é menos 3 sobre 1. Gente, só que a soma de fato das raízes é você somar o 1 mais i com 1 menos i, tá? E somar também com m e com v. Então aqui vai dar menos 3. O i com menos i vai embora. Aqui vai dar 2, vai ficar m mais v é igual a menos 3. Joga o 2 lá para o outro lado. M mais v é igual a menos 3 menos 2. Ou seja, m mais v é igual a menos 5. Ó. E aí é só marcar lá na letra A. Essa é a soma das raízes reais, não são de todas as raízes. A soma de todas as raízes vale menos 3. Mas das reais vai ser menos 5. Valeu, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa é só falar aí nos comentários.